Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, oitavo ano. Nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Todas as aulas são aliadas ao Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: Iluminismo e Liberalismo. Habilidade: identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do Liberalismo. Objeto do conhecimento: aspectos conceituais do Iluminismo e Liberalismo. O link que está aqui embaixo é da aula do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente, agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. Questão disparadora: por que no século XVIII foi chamado século das luzes? O iluminismo foi a corrente de pensamento dominante na Europa do século XVIII e defendeu o predomínio da razão sobre a fé, representando a visão do mundo da burguesia. Seus pensadores negavam as doutrinas absolutista e mercantilista e apoiavam valores liberais, tanto na política quanto na economia. No século XVII, era chamado de o século das trevas. Século das Luzes. No século XVIII, a Europa viveu o ápice das transformações ideológicas e culturais, iniciada com o Renascimento nos séculos XV e XVI, voltada para o estudo da sociedade e da natureza. Os filósofos da época acreditavam que o uso da razão era indispensável para alcançar a verdade, base da compreensão dos fenômenos naturais e dos funcionamentos da sociedade, por considerarem a necessidade de iluminar o pensamento humano com a razão. Esses pensadores foram chamados filósofos iluministas. Os importantes avanços econômicos, culturais e científicos levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso. O auge dessa evidência se deu no século XVIII, o século das luzes. Além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio iluminista é o anticlericalismo, posição política contrária ao poder da Igreja. Origem: os primeiros teólogos do iluminismo introduziram as bases do movimento ainda no século XVII, influenciado pelas transformações que vinham ocorrendo na Europa. Com o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo-comercial e a ascensão da burguesia. O racionalismo foi fundamentado como método científico pelo francês René Descartes em 1637. Estabeleceu a razão como o único caminho para o conhecimento. Descartes partia de verdade básica, axiomas, para atingir o reconhecimento mais amplo. Seu primeiro axioma ficou famoso: penso, logo existo. Segundo o pensamento iluminista, o avanço do conhecimento poderia se dar tanto pela via de racionalismo abstrato de Descartes, como pela via do empirismo inglês. Nas ciências exatas, o físico inglês Isaac Newton também revolucionou o pensamento da época ao afirmar que o universo seria regido por leis próprias, que podem ser conhecidas pelo homem por meio da ciência. O Holandês Baruch de Spinoza demonstrou que o universo é inteligível, ou seja, pode ser conhecido por meio da razão. Ele mostrou que os mistérios, milagres e as coisas ocultas são fruto da nossa imaginação, devido ao medo que temos dos males que podem nos atingir e das necessidades e privações que podemos enfrentar. O pensamento de Spinoza é uma crítica radical a todas as formas de irracionalismo e superstições, seja na religião, na política ou na filosofia. Se vocês lerem o texto direitinho, vão poder responder essa questão. O renascimento nos séculos XV e XVI é voltado. Fique com Deus e até a próxima aula.